Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou comentar agora os resultados do Grupo Ultra, a Ultrapar, o GPA3, referente ao quarto trimestre de 2025 e também ao consolidado de 2025. Os resultados foram divulgados agora há pouco e traz números que merecem um comentário detalhado. Então fica aqui comigo porque tem muita informação relevante para quem acompanha essa empresa e principalmente para quem está considerando investir nela. Então, vamos lá, só para a gente contextualizar, a Ultrapar é uma holding que tem aí seus 87 anos de história e hoje ela opera, é uma empresa do setor de petróleo e gás, principalmente do segmento de distribuição, e a holding opera hoje principalmente nos segmentos de energia, mobilidade e infraestrutura logística por meio dos seus quatro principais negócios. Então, a gente tem a Ipiranga, como uma das maiores redes de distribuição de combustível do Brasil, com cerca de 5.800 postos e mais de 1.000 lojas de conveniências, a rede AMPM. A Ultragás, que é a pioneira e líder de distribuição do gás GLP aqui no Brasil, atendendo a mais de 11 milhões de domicílios. A Ultracargo, que é líder em terminais independentes de armazenagem de granéis líquidos nos principais portos brasileiros e a Hidrovias do Brasil, que é uma empresa líder também no transporte hidroviário de cargas, que se tornou controlada da Ultrapar agora em 2025. Então, esse é o portfólio. É uma empresa que tem um market cap de 28,3 bi, está listada no novo mercado, e agora a gente começa a ver os números divulgados pela empresa. Então, aqui a gente começa olhando primeiro os números do quarto trimestre de 2025. A empresa obteve uma receita líquida de 38 bilhões, o que é um crescimento de 7% frente ao quarto trimestre de 2024. O EBITDA recorrente atingiu 1,7 bilhões, que é um crescimento expressivo de 36%, também versus o quarto trimestre de 2024. E esse é o maior EBITDA ajustado recorrente já registrado em um quarto trimestre pela companhia. Então é um marco aí para a empresa e a gente vê também que a geração de caixa foi forte com 2,4 bilhões, uma alta de 7% comparando trimestre a trimestre. Agora, já o lucro líquido, ele foi impactado por itens não recorrentes, principalmente a baixa de ativos da operação de navegação costeira da Hidrovias, que foi vendida em novembro. Então, excluindo esses efeitos, o lucro líquido normalizado teria sido de 439 milhões, o que representa um crescimento aí de 49% também na base trimestral. Quando a gente olha aqui para o consolidado de 2025, a gente vê um resultado que é ainda mais impressionante. Então, a receita líquida da empresa atingiu 142,5 bilhões, também uma alta de 7% frente ao consolidado de 2024. O EBITDA ajustado recorrente 6,2 bilhões, um crescimento de 15% e também um novo recorde histórico da empresa. Lucro líquido de 2,5 bilhões, aqui praticamente estável quando comparado a 2024, mas o que é um resultado bom, porque em 2024, no resultado, tinha créditos fiscais extraordinários, que inflaram o resultado. Então, o que 2024 utilizou de não recorrentes para atingir esse lucro, agora em 2025 a gente está falando de um lucro líquido recorrente. E o maior destaque aqui está a geração de caixa da operação da empresa, de 5,5 bilhões, também um crescimento muito grande, aí de 46%, também o maior nível já registrado pela Ultrapar. Então a gente vê que a empresa está conseguindo converter os resultados em caixa de forma eficiente. Olhando agora o detalhamento das empresas da Ultrapar, a gente começa com a Ipiranga, que foi a estrela do trimestre. Então, ela teve um volume vendido que cresceu 7% frente ao quarto trimestre de 2024, com a alta de 8% para gasolina e etanol e 6% para o diesel. E o mais importante aqui é a margem EBITDA por metro cúbico. A gente vê uma evolução aqui de 140 para 165. E o porquê disso é que o mercado de combustíveis agora está se normalizando após a aprovação de medidas aí que foram históricas de combate à concorrência desleal. Então, o chamado devedor custo mais, que penaliza distribuidores que acumulam dívidas tributárias sistematicamente, e também a monofasia NAFTA,
que muda o ponto de incidência do tributo na cadeia. Então, essas medidas, elas beneficiam aí os distribuidores regulares, como a Ipiranga, e no ano o EBITDA recorrente foi de praticamente 3,5 bilhões, o que representa um crescimento aí de 4% frente a 2024. Quando a gente olha para a Ultragaz, a gente vê um crescimento consistente, entregando um EBITDA na casa dos 474 milhões, que é uma alta de 7% versus o quarto trimestre de 2024, ainda que tenha tido o volume do GLP reduzido em 2%. Então, isso é possível por conta do repasse da inflação que a empresa praticou e um mix de venda mais favorável, além de uma contribuição crescente das chamadas novas energias, o biometano, o gás natural, comprimido e a energia elétrica renovável. Com isso, a margem por tonelada atingiu 1.112, o que representa uma alta de 10% no trimestre. E no ano, a gente tem um EBITDA de praticamente 1,8 bilhões recorrente e uma margem de 1.036 por tonelada. Ambos são recordes da companhia e a Ultragaz prova aí que está executando bem sua estratégia de diversificação geográfica. Avançando aqui para o Ultracargo, a gente pode classificar como o ponto fraco do trimestre, mas que tem uma explicação estrutural. Enquanto o EBITDA caiu 15% comparado ao quarto trimestre de 24, chegando a 144 milhões, a maior razão para que isso tenha acontecido foi a menor demanda por tankagem de importação de combustíveis, especialmente em Itaqui e Santos, e também em custos pré-operacionais de novos terminais que estão em processo de ramp-up, com as expansões de Palmeirante, Rondonópolis e Santos, enquanto a capacidade estática cresceu 6%, chegando a 1.131 mil metros cúbicos. Lembrando que em janeiro de 2026, mais 15 mil metros cúbicos passaram a entrar em operação na unidade de Rondonópolis. Então, a expectativa é de uma recuperação gradual à medida que as novas capacidades amadureçam e também a demanda por combustíveis elas se normalizem. É uma pressão que é pontual, não dá para dizer que é uma pressão estrutural. Seguindo aqui, a gente chega na Hidrovias, que é talvez o que a gente tem de mais diferente no resultado de 2025. Isso porque no quarto trimestre de 24, a Hidrovias tinha um EBITDA negativo na casa de 107 milhões, enquanto agora a gente tem um EBITDA positivo na casa de 160 milhões. Então é importante a gente lembrar que esse EBITDA negativo do quarto trimestre de 2024 ele foi fortemente impactado pela seca histórica dos rios da Amazônia e do Pantanal. Então agora em 2025 a gente vê uma virada completa. E no ano completo a gente tem um EBITDA de 1,1 bi, que representa um crescimento de 95% no consolidado 25 versus 24, e um volume movimentado que cresceu 22%, atingindo quase 17,9 milhões de toneladas. Então, a venda da operação de cabotagem agora em novembro de 2025, que era uma operação deficitária, ela fortaleceu a estrutura financeira da empresa e a empresa passou a focar nas operações que têm maior valor. Então, são aqueles corredores ali norte e sul. Então, com esse novo modelo sendo implementado, as perspectivas para a empresa são bem mais positivas. E aqui a gente chega no endividamento. Dá para ver aqui que a empresa encerrou o ano de 2025 com uma dívida líquida de 12,1 bilhões, resultando em uma alavancagem de 1,7 vezes o EBITDA. Esse número ele subiu frente ao quarto trimestre de 2024, principalmente porque a Hidrovias foi consolidada no balanço da Ultrapar. É importante a gente considerar esse contexto. O custo médio da dívida está em 107% o CDI, o que é alto dado o ambiente que a gente tem agora de juros elevados, mas a companhia tem 9,4 bilhões em caixa e aplicações com um prazo médio aí de amortização de aproximadamente 3 anos e a geração de caixa que mais do que suporta o serviço da dívida. E aí, só um detalhe importante aqui para a gente relembrar é que a Ultra distribuiu agora em dezembro de 2025 1,1 bilhões em dividendos. Então, sem essa distribuição, a alavancagem estaria apenas em 1,5 vezes o EBITDA, ou seja, se a empresa optou por essa distribuição, significa que a companhia tem confiança na sua geração de caixa e está bem posicionada. E aqui a gente vê
o perfil de amortização da dívida, o que a gente pode esperar aí para a amortização dos próximos anos, a gente vê que é uma dívida que é bem distribuída aí, principalmente ao longo dos próximos 4 anos, e ela está 51% atrelada à moeda nacional e 49% atrelada à moeda estrangeira, sendo que desses 49%, 99,9% tem hedge. A companhia faz o seu trabalho aí para evitar surpresas cambiais. Quando a gente dá uma olhadinha aqui nos investimentos, a gente vê que a Ultrapar executou exatamente o que havia planejado para 2025, com alguma diferença entre o que foi dedicado para a manutenção e o que foi dedicado para a expansão. E a gente vê também aqui um incremento dos investimentos esperados para a manutenção, agora em 2026, mas também uma manutenção de um investimento relativamente alto, também em expansão, o que gera aí um total de investimentos de 2,6 bi. E aqui a gente pode ver a evolução da GPA3 versus o Ibovespa, e aí só destacando que, como a gente acabou de falar dos dividendos, agora que foram distribuídos em dezembro de 2025, e esses dividendos eles foram, na verdade, antecipados. Então, foi distribuído o total de R$ 1 por ação, o que, somando ao pagamento anterior, em 2025, dá um total de 1,4 bilhão, ou seja, R$ 1,30 por ação, o que representou um dividend yield de 7% sobre o preço da ação. Então, na bolsa, a Ultra valorizou 32% agora em 2025, um pouco abaixo do que o Ibovespa, que valorizou 34%, enquanto as ADRs da Ultra valorizaram aí 43% contra um Dow Jones que valorizou apenas 14%. Então, o valor de mercado fechou o ano de 2025 em 23,3 bi, enquanto em 2024 a empresa tinha um valor de mercado total de 17,7 bilhões. Então, por fim, dá para a gente fazer uma rápida análise SWOT aqui das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da companhia, com base no que a gente viu. Então, de forças, dá para a gente indicar o portfólio diversificado da empresa, que é líder em todos os segmentos que atua, principalmente com a marca Ipiranga, que tem mais de 5.800 postos, e também uma rede de conveniências forte aí, que tem uma geração de caixa de 5,5 bilhões. E isso considerando que o endividamento da empresa é controlado e que tem uma governança que até agora ela é considerada, pode ser considerada como robusta. Das fraquezas, a gente tem principalmente a dependência da Petrobras como fornecedora exclusiva. Isso é uma informação que a própria empresa dá, e, de fato, essa dependência é um risco a ser considerado. A gente também tem uma dívida bruta aí elevada após a consolidação da Hidrovias e uma pressão sobre os resultados da Ultracargo no curto prazo. De oportunidade, a gente tem uma regulação agora que atua a favor da Ipiranga, uma possível expansão para hidrovias e as novas energias da Ultragás com um plano de investimento aí de 2,6 bi para 2026, além da recente aquisição da Virtu Participações. E de ameaças, a gente tem o CDI elevado, que pressiona o custo da dívida, e uma instabilidade política e macroeconômica aí. E também no longo prazo, a gente tem a transição aí energética, que pode reduzir a demanda por combustíveis fósseis. Para fechar agora 2026, a gente vê aí com esse cenário de regulação atuando a favor da companhia, os investimentos que a companhia pretende fazer agora em 2026, sendo 1,1 bi apenas em expansão, mas a gente também vê aí esses cenários desafiadores com juros altos e a instabilidade geopolítica, principalmente agora, com os conflitos no Oriente Médio. A gente pode considerar que a Ultrapar ela tem um vento a favor, não só com a regulação, mas também com a hidrovias integrada aí, com a manutenção dos investimentos, tem as novas capacidades também da Ultracargo entrando em operação e os investimentos que a companhia pretende fazer. Agora, de cenário aí desafiador, a gente tem um macro com os juros, e esse cenário macro desafiador de juros e instabilidade política
apesar de afetarem a empresa, mas deu para ver que o portfólio da companhia ele é resiliente e a principal resiliência vem da geração de caixa. Dá para a gente dizer aí que o quarto trimestre de 2025 confirma que a Ultrapar é uma empresa em uma trajetória consistente de criação de valor, com os indicadores que a gente viu, o EBITDA recorrente recorde, a geração de caixa também recorde e uma solidez financeira aí que são sinais concretos para isso, tá bom? Então, se você acompanha a Ultra, esses são os números que merecem atenção. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom aí, tenha sido útil para a sua análise. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e eu te espero aqui no comentário da próxima empresa que divulgar os resultados agora para o quarto trimestre de 2025, tá bom? Valeu, um abraço.